E está começando mais um podcast NA, sempre trazendo informações relevantes, importantes, novidades que vão te ajudar no dia a dia da sua produtividade. E agora a gente vai falar de um tema que vem ganhando importância cada vez mais na agricultura moderna, que é a digitalização dos processos, as ferramentas digitais para melhorar a gestão de recursos, principalmente nas lavouras pelo Brasil afora. Como é que anda isso pelo Brasil? Afinal de contas, a agricultura digital já é uma realidade para poucos, ela vai estar acessível a todos os perfis de produtores. Todas essas perguntas faremos nesse nosso podcast com o Almir Araújo, diretor da área de digital, da Divisão de Soluções para a Agricultura da BASF. O Almir já está aqui comigo, seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por nos ajudar a entender como é que está acontecendo essa evolução do digital na agricultura, e gostaria de já começar te perguntando sobre isso, né? Afinal de contas, em que momento nós estamos? A questão da agricultura digital já dá para dizer que é uma realidade, Almir? Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado pelo convite, agradeço aqui de coração. É um prazer estar aqui representando a BASF, né, para esse tema que é super importante, que é a agricultura, e uma área que eu sou apaixonado, que é a agricultura digital. Bom, se a agricultura digital já é uma realidade, eu diria para vocês que está se tornando cada vez mais realidade, e a cada ano em uma velocidade cada vez maior. Então, se antes, quando eu falo 3 anos atrás, 5 anos atrás, existiam ainda algumas dúvidas sobre a aplicação dessas soluções no campo, hoje nós já temos exemplos, mais do que exemplos, soluções que de fato trazem retorno aí ao agricultor. E quando eu falo retorno, é utilizar essas soluções para buscar otimização de recursos e maior rentabilidade por talhão. Então, quanto mais toda essa infraestrutura ela avança, novas tecnologias vão surgindo, novos profissionais vão sendo formados, você tem um desenvolvimento maior dessas tecnologias e, consequentemente, se isso agregar valor na ponta, você tem uma adoção cada vez maior. Hoje já é uma realidade. Quando a gente olha para clientes, para agricultores de grande ou médio porte, né, existem serviços específicos que eles já utilizam. Quando você olha para agricultores de menor área, por exemplo, existem outros serviços que mais se adaptam ali às necessidades e à realidade. Afinal de contas, o digital ele democratiza, então ele é para todo mundo. É claro que deve ser levado em consideração uma série de fatores, tanto de agronomicamente falando, quanto também de infraestrutura, para aplicar a melhor solução para aquela determinada dor. Mas hoje já é uma realidade e vai evoluir cada vez mais rápido. Para quem está nos ouvindo nesse momento, Almir, o que dá para fazer com a adoção de uma tecnologia digital? Até onde é possível chegar? Olha, praticamente, né, e aí eu vou falar um pouquinho aqui da solução que nós temos hoje de agricultura digital, que é o Charvio, né? Hoje nós oferecemos uma gama de serviços para os agricultores que dá para você tomar uma série de decisões importantes durante a safra. Então, hoje, com esse tipo de solução, é possível entender melhor cada pedacinho da sua fazenda, né? Cada talhão ele pode responder de uma forma diferente. Em que sentido? Ele pode responder de uma forma diferente em como plantar uma semente, não só como, mas que tipo de variedade se adequa melhor àquela característica de solo, qual é o espaçamento dessas sementes, entre outras coisas. Tem temas relacionados à fertilidade de solo, a manejo de plantas daninhas, a monitoramento de pragas, insetos, toda a parte de clima, né? Então, a parte de colheita também, para entender o melhor momento para fazer e assim por diante. Então, eu diria toda a parte de gestão da fazenda, né? Você controlar todos os insumos, os recursos que você utiliza, ter recomendações, entre outras coisas. Então, de forma geral, hoje, por exemplo, com o Charvio, nós, inclusive, comunicamos dessa forma. Do plantio à colheita, nós temos soluções para ajudar o agricultor a tomar a melhor decisão. E são soluções fáceis de ser utilizadas e que têm alta adaptação
aos maquinários que o agricultor já utiliza. Por que isso é importante? Porque não é só mostrar algo na tela, mas é mostrar algo que é compatível com o que o agricultor utiliza hoje, e sendo compatível, aquilo acaba tornando-se uma ação de fato na lavoura. E se tornando uma ação, você tem um melhor uso de recursos, com uma maior precisão e uma maior otimização também. Você citou o Charve aí como a ferramenta de vocês, né, para a utilização aí da agricultura digital. Queria que você contasse um pouquinho mais da evolução da própria marca, o que tem acontecido aí ao longo dos últimos anos, e desde aquela apresentação que eu me lembro que a gente participou, o Notícias Agrícolas participou de press trip para apresentação mesmo da tecnologia. O que mudou de lá para cá? Como a marca, né, ou como a plataforma Charvio evoluiu, Almir? Alexandre, eu lembro bem do Notícias Agrícolas conosco ali nos eventos, né? E que saudade, né, desses eventos. Espero que um dia isso retorne, mas aí a todo vapor, né? Vamos torcer. Nossa, muita coisa evoluiu, porque é como eu disse no início, essas tecnologias elas evoluem de um jeito muito rápido. Então, se durante uma safra existem serviços que já estão sendo utilizados na prática, em paralelo existem outros serviços que estão sendo testados ali em diversos tipos de cenários. Então, a todo momento, né, a BASF tem, com o Charvio, um laboratório para desenvolver e testar novas coisas. E, consequentemente, todos esses recursos vão evoluindo. De lá para cá, muita coisa foi incluída. Por exemplo, hoje nós temos a plataforma Charvio em 3 versões para o agricultor adquirir. A primeira versão é gratuita, isso não existia antes. O que significa gratuito? Significa que o agricultor ele já pode entrar no Charvio e utilizar uma série de recursos sem nenhum custo, né? E já são serviços que agregam em termos de gestão da fazenda. Tem informações sobre clima, informações sobre uma série de coisas da fazenda dele. Nós também evoluímos em um modelo de assinatura, no qual o agricultor ele consegue adquirir o Charvio e ter já um maior suporte no uso dos recursos ali para o dia a dia dele da fazenda. E também evoluímos a parte mais premium, que é para a parte de manejo de plantas daninhas. Então, em termos de solução, eu diria para você que hoje nós temos uma solução que atende a todos os agricultores, dos menores aos que possuem aí uma maior quantidade de hectares operando no dia a dia, né? E para cada tamanho aí de área tem uma solução que é mais específica. Então, essa foi uma grande evolução, essa democratização do Charvio para todos os agricultores. Uma outra evolução que nós tivemos muito forte é a quantidade de áreas que nós hoje atendemos para a parte específica de manejo de plantas daninhas. Então, aí nós alcançamos já mais de 6 milhões de hectares registrados no Brasil hoje, em termos de plataforma, e estamos aí atendendo uma série de agricultores para essa parte específica de manejo de plantas daninhas, Mato Grosso, Bahia, Goiás, também na região sul. Isso evoluiu muito, porque naquela época nós atendíamos mais uma ou outra região ali no Cerrado, então agora a gente conseguiu expandir para quase todo o Brasil, né? O que evoluiu também são os resultados. Então, nós vemos que hoje a nossa eficácia em termos de manejo de plantas daninhas é muito boa. Então, nós temos áreas que a gente consegue gerar uma otimização na média de 60%, mas em algumas áreas de até 95% de otimização de recursos no manejo de plantas daninhas. Isso é super importante, principalmente em um cenário que nós vemos hoje com alta demanda, né, no uso aí de algumas tecnologias agrícolas que, em alguns casos, vai faltar por desafios relacionados à logística ou à geração desses componentes. Então, isso evoluiu também. Almir, já que você citou essa questão dos resultados obtidos, explica para a gente, quando você fala em 90% ou 60% de otimização dos recursos, na prática, o que isso significa? Deixa de utilizar defensivos, tem maior eficiência e melhores resultados no final das contas, porque você potencializa a produtividade, enfim, como é que mensura isso?
Legal. Na prática, é uma relação de benefícios para o agricultor, no qual ele vai ter aí a melhor rentabilidade para essa parte de manejo de plantas daninhas. E nós não falamos em redução de defensivos, nós falamos em otimização. Por que isso? Porque existem algumas áreas no qual realmente o uso do defensivo ele pode ser muito mais preciso, né? E, consequentemente, aquele volume pode ser reduzido sim. Mas existem outras áreas que o agricultor, por exemplo, ele deixou de fazer o manejo porque são áreas muitas vezes mais complicadas, que sempre tem um histórico de alta infestação, né? E aí ele não quer ali ter um alto custo para algumas áreas que já estão meio que descartadas. Mas com o uso do digital, com o Charvio, você consegue fazer essa aplicação com maior precisão. Então, você passa a usar o químico no lugar correto, na forma correta. Então, eu quero dizer o seguinte, existem áreas que existe redução, existem áreas que têm ali o uso mais eficaz em áreas que antes nem eram tratadas por questão de custo. Então, no final das contas, a palavra é otimizar. E para o agricultor, qual o benefício? Uma melhor precisão, um melhor uso dos insumos, não só químicos, mas também dos recursos naturais, por exemplo, água, combustível do seu maquinário, entre outras coisas, né, porque você diminui a questão da entrada de máquinas no campo e operação, e também, aí, não sei se eu mencionei o tema de sustentabilidade, é claro, porque isso gera uma série de benefícios aí para o solo, para o meio ambiente como um todo. Então, a palavra é otimização, é usar com maior precisão os recursos para ter melhor eficácia, qualidade e retorno. E num momento importante, por exemplo, de plantas daninhas ou ervas daninhas resistentes a alguns produtos, esse manejo eficiente ajuda nesse sentido também? Ajuda porque você tem uma maior precisão. Então, quando você identifica o alvo, né, identifica aquela espécie de planta daninha, e você garante que aquele pulverizador, ele naquele exato local ele vai fazer a aplicação correta, tanto em pré-emergência quanto em pós-emergência, você garante uma eficiência muito maior. Então, é como se eu tivesse uma entrada na minha fazenda, olhando para uma área total e usando o recurso por igual para toda a área, né? E, por outro lado, é como se eu estivesse ali olhando com uma lupa exatamente aonde eu preciso colocar e tratar, sem esquecer áreas que têm alta infestação e garantindo que aonde tiver a presença dessas plantas invasoras, nós teremos a correta tratativa. E quando você tem a correta aplicação, né, o correto uso, ou uso mais eficiente, acho que a melhor palavra é essa, consequentemente você pode diminuir os problemas aí relacionados à resistência e outras coisas aí que podem ao longo do tempo, né, trazer desafios gigantescos, né, para o agricultor. Então, quanto mais preciso for o uso dessas informações para atacar o alvo exatamente onde ele está, menos problemas com resistência nós teremos. Já dá para fazer uma aplicação seletiva? Já estamos nesse nível? Olha, eu diria que sim, porque dependendo da espécie, né, da planta daninha, a gente consegue fazer essa aplicação com a dose correta, com o produto correto e uma série de coisas. Então, é para isso que a gente está caminhando. Quando a gente fala dessa economia de 60%, na média, tá? Mas em alguns talhões chegando a 90%, não é só medir, a gente não mede só a economia de recursos. Nós medimos também qual é a eficácia de tratamento para aquela planta daninha. E hoje a eficácia é muito boa. Isso significa que a tratativa funciona. E quando a gente sabe exatamente onde está o problema, qual é o produto recomendado, a dose recomendada, a janela recomendada de aplicação, entre outras coisas, isso ajuda a gente ter uma melhora aí de ataque ao target, com certeza. E eu me lembro, já que a gente está falando dessa questão aí do manejo de plantas daninhas, que
existia uma proposta, uma parceria, Charvio mais Bosch, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, para fazer essa aplicação de uma maneira muito mais moderna, usando inclusive inteligência artificial, a própria próprio mecanismo ali de aplicação identificava e já preparava o produto ideal para aquela planta naquele momento. Como é que está esse processo? Evoluiu lá de trás para agora? Perfeito, é isso aí. Isso foi no nosso último evento, né? Estou lembrando aqui, tinha um protótipo ali rodando, e para você ver como a coisa evolui. No ano passado, no final do ano passado, a BASF, junto com a Bosch, né, foi feito um anúncio global sobre essa parceria, que deu aí início a uma nova, a gente chama de que é uma joint venture, né? É como se fosse uma nova entidade para justamente trabalhar nessa tecnologia que você mencionou. Então evoluiu sim, e a ideia é exatamente essa, é combinar toda essa inteligência artificial que nós já temos com o Charvio, né, em termos de recomendação, de identificação ali de targets, de alvos, né, relacionado a plantas daninhas, por exemplo, com toda a parte de sensores que a Bosch desenvolve hoje. Quando você junta essas duas coisas e adiciona a máquina, né, e consegue fazer com que as máquinas elas tenham acesso a esse tipo de tecnologia, você passa a ter essa aplicação seletiva em tempo real, identificando a espécie e abrindo ali, né, bico a bico, essa é a diferença, né, para tratar o problema que você vai encontrando ali na linha do seu cultivo. Então é uma tecnologia bem impressionante. O dispositivo conseguia diferenciar folha larga de folha estreita, enfim, indicar o melhor produto para aquela condição. Enfim, era muito legal a proposta. E é exatamente isso. É claro que são evoluções, né? Você precisa ir implementando, testando, mas a ideia é exatamente essa identificação que é super importante e, consequentemente, ajudar ali na mistura e aplicação do defensivo da forma mais adequada. E com isso, potencializar ainda mais a questão do correto uso dos recursos, que tende só a ser cada vez mais aí alavancado. Se hoje nós já temos bons resultados, né, utilizando a tecnologia do drone, porque hoje qual que é a diferença? Hoje nós sobrevoamos as áreas com os drones, nós já temos essa inteligência artificial que identifica naquela área aonde estão essas plantas invasoras, esses mapas são colocados no pulverizador, e aí o pulverizador tem a tecnologia do abrir e fechar a seção, ele vai seguindo esse mapa que nós desenvolvemos e vai aplicando somente aonde o mapa indica para aplicar. O que a gente está falando agora é de uma evolução dessa tecnologia, em alguns cenários isso vai ser importante, no qual tudo isso pode estar embarcado junto à máquina através dessas tecnologias combinadas da BASF e da Bosch. Muito bom. Você trouxe para a gente informações dessa ferramenta, que é uma das ferramentas da Charvio, que é a questão do manejo de plantas daninhas. O que mais pode ser feito dentro da plataforma Charvio? Que outros mapas são gerados? Legal. Bom, essa é a plataforma, nós chamamos de Field Manager, então é o Charvio Field Manager, e dentro do Field Manager tem uma série de soluções ali, como eu comentei anteriormente, no nosso esquenta ali, para o agricultor, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de plantio de sementes com taxa variável, tem alguns mapas relacionados a isso, né? Também para a parte de plantas daninhas, como nós falamos. Existem mapas ali com informações de biomassa para conseguir entender por talhão, aonde você tem um índice vegetativo que está sendo desenvolvido mais que o outro, isso ajuda para tomar algumas decisões também relacionadas ali à safra. Então, tanto a parte de plantio com taxa variável, a parte de fertilidade do solo, manejo de plantas daninhas, temas relacionados a clima e também temas relacionados ali à pré-colheita, né, com algumas funcionalidades para dessecação de soja, são algumas das coisas que nós temos dentro do Field Manager, além de toda a parte de gestão da propriedade,
Porque uma vez que eu cadastro os meus talhões, eu coloco os recursos que eu estou utilizando, eu adiciono tarefas, eu crio o meu calendário de safra, isso ajuda o agricultor a ali fazer o melhor uso desses recursos, seguindo ali um calendário e um uso mais assertivo dessas coisas. Bom, então vamos destrinchar isso tudo que você trouxe aí para a gente, entendendo, por exemplo, mapas de plantio. Como eles ajudam, de que forma eles podem potencializar a produtividade e por que eles podem ser utilizados pelo produtor, né, nessa questão aí da organização, né, da otimização dos trabalhos. Olha, eu diria que é fundamental, porque hoje em dia, né, você ter a informação, ter o dado ou uma recomendação para o uso da sua variedade de semente para uma forma, digamos, não igual por talhão, isso ajuda demais, né? Então, uma vez que você, nessa parte de plantio com taxa variável, você traz informações que ajudam ali, né, o maquinário a entender qual é a característica daquele solo, qual é a recomendação de tipo de variedade ou como essa variedade tem que ser ali inserida, isso ajuda a não fazer exatamente como a gente faz hoje, né? Que é tratar tudo por igual e fazer o plantio ali de uma forma uniforme. Assim você consegue fazer por taxa variável, ou seja, você usa a semente no espaçamento e a variedade mais adequada para aquele local. O resultado disso é simples, é maior produtividade. Então, quando a gente olha aí para sementes, tanto de soja, milho, algodão, né, temos aí boas novidades pela frente em termos do quanto a gente está conseguindo alavancar de produtividade usando esse tipo de tecnologia. Mas isso foi só um spoiler, mais para frente a gente fala já desses resultados também, assim que o produto virar aí, tiver 100% divulgado no mercado. Muito bom. Vou cobrar esse spoiler aí depois, hein, Almir? Mas dentro dessa questão aí do plantio com taxa variável, você acaba conseguindo um stand mais uniforme, que é um passo fundamental para o desenvolvimento da planta, né? Porque não tem a concorrência ali de plantas que ficam muito próximas, ou não tem falhas que que deixam de ser áreas produtivas ali quando você deixa de ter uma planta naquela área. Enfim, isso é eficiência e vai ser traduzido em melhor produtividade também, no final das contas? Dá para dizer isso? Dá para dizer, dá para afirmar sim que isso vai refletir em uma maior produtividade. Exatamente com esses elementos que você falou. Você tem ali o melhor uso do metro quadrado, podemos dizer assim, né, com essas variedades. Então, isso vai resultar em maior produtividade. Boa. Mapas de fertilizantes. É um momento bastante delicado essa questão dos fertilizantes que a gente está passando agora, principalmente em função desse conflito, dessa guerra Rússia e Ucrânia. São dois importantes originadores aí, né, produtores de fertilizantes, e o Brasil importa fertilizantes desses países. Enfim, quando eu uso esse mapa de taxas diferenciadas de fertilizantes, numa situação como a que a gente está vivendo, de restrição de fertilizantes, pode ser adotado, pode servir para ajudar, auxiliar, enfim, dar algum norte para o produtor, o que ele pode fazer para otimizar o pouco fertilizante que ele vem a ter na propriedade, por exemplo? Sem dúvida, nos testes, né, e nos agricultores que nós já estamos rodando esse modelo, a gente vê que com o uso do fertilizante com taxa variável, ele consegue usar melhor o recurso, né, para um melhor benefício aí de nutrição de solo. Não significa, novamente, que ele vai usar menos fertilizantes, mas significa que ele vai usar de uma forma muito assertiva, porque a inteligência artificial ela leva em consideração uma série de fatores para indicar
ali o uso desse recurso, né? E isso também resulta aí não só numa eficiência, mas também corrobora para o tema da maior produtividade. Então, eu acho que assim, quando a gente pensa em usar o recurso, independente do que seja, e você passa a usar esse recurso com base em dados, em informação, que são geradas por drones, por satélite, por sensores, uma série de coisas, se são facilmente adaptados aos maquinários, por exemplo, que fazem a operação, a consequência disso é você ter um melhor uso desse recurso. Isso acontece aí de forma inimaginável e para o cenário que você queira ir desenhar, seja o existente atualmente ou sejam novos que vão surgir. Mas sim, com o uso de taxa variável, a gente já está conseguindo usar aí o fertilizante de uma forma mais assertiva e, consequentemente, gerando melhor benefício. Também, mais resultados serão divulgados posteriormente aí. Muito bem. Agora, existe um trabalho de expansão de culturas também, né, Almir? A gente iniciou isso com a soja e outras culturas também foram ganhando essa possibilidade de ter esse mapeamento feito. Como é que está isso? Como é que está evoluindo? Quais as culturas que já podem ser atendidas aí pela plataforma? Hoje nós evoluímos, né, agora para outras culturas, então nós começamos com soja, mas nós já temos o Charve hoje também para milho e também para algodão. Existem alguns modelos sendo testados também para cana, né, mas de forma geral hoje, quando a gente fala de soja, milho e algodão, grande parte dessas funcionalidades que eu mencionei, ou recursos, eles têm uma alta aderência. Muito bem. Almir, você também citou aí a possibilidade de qualquer produtor estar utilizando, obviamente dentro aí da perspectiva de cada um e do perfil de cada um. Mas como é que está sendo a adesão? Qual é hoje o portfólio de produtores que vocês têm, digamos assim? Dá para dizer que o pequeno, o médio e o grande, eles conseguem participar dessa evolução? Dá sim, porque com essa... Hoje, qualquer agricultor que entrar no Charvio, né, só procurar Charvio aí no Google já vai encontrar o nosso site. Esse agricultor já vai visualizar os tipos de planos que existem. Então, existe o plano gratuito, como eu comentei, que você ali já consegue fazer muitas coisas. E, com isso, a gente democratiza o acesso a essas informações, né? Então, tanto para o produtor pequeno quanto para o grande, existem ali soluções, em termos de área, né? Existem ali soluções que ajudam no dia a dia. Sobre a quantidade aí de usuários ou de clientes no Charvio, está crescendo muito. Então, comparado para a nossa primeira discussão, né, uns 2 anos atrás, com hoje, está crescendo de forma aí exponencial. Então, como eu comentei, hoje nós já estamos com mais de 6 milhões de hectares registrados na plataforma, né? São muitos agricultores já utilizando, inclusive nós temos agricultores como, por exemplo, grandes grupos agrícolas, como o grupo Amage, que utiliza muito o Charve, né, entre outros grandes grupos, cooperativas, que também utilizam, né, aí algumas, inclusive, já foram divulgados, né. No último evento de Charve, por exemplo, nós trouxemos o Pedro Valente, que é diretor ali da Amage, e também um canal importante ali da região norte, né, de Goiânia e Norte ali, que utilizam o Charvio já, e não é só a utilização nessa última safra, é uma questão de reutilização. Então, quando a gente fala da Amage, por exemplo, já é, se eu não me engano, a terceira safra que eles estão aí conosco, né? E sempre olhando para usar o Charvio em uma maior quantidade diária, né? Não somente como começou. Então, hoje nós temos aí uma grande área ali com a turma para uso ali de manejo de plantas daninhas. E cada vez mais nós temos aí agricultores, quando a gente olha para Goiás, Bahia, Mato Grosso e Sul, que estão interessados na tecnologia e já estão utilizando. Então, eu diria para você que, assim, o resumo da ópera a nossa principal missão
Aliás, uma das missões é trazer benefício para o agricultor para uma produção mais sustentável. E a partir do momento que nós, em Charvio, nós mostramos isso para o agricultor, no qual ele vai otimizar recurso e a rentabilidade dele vai aumentar, a gente vê que a adesão e a adoção ela é muito alta. Porque o agricultor, além de ver o tema da rentabilidade, também vê o benefício da sustentabilidade que o Charvio traz no uso dos recursos. Então, é um valor agregado muito alto. Nosso grande diferenciador é nós não simplesmente deixamos que o agricultor entre numa plataforma para que ele entenda e tenha que se virar ali com as informações. Nós ajudamos ele a tomar a decisão com o Charvio, com todas as recomendações agronômicas que nós temos hoje. Então esse é o nosso grande diferencial. Pois é, foi bom você tocar nesse assunto, porque quem está nos ouvindo e que de repente precisa ou quer dar o primeiro passo, quer entender melhor como é que funciona, mais do que simplesmente oferecer a plataforma, vocês estão trazendo uma proposta inovadora de oferecimento de serviços, inclusive. Como é que funciona isso? Eu, como produtor que ainda não conheço o Charvio, como é que eu começo? O que eu vou ter à minha disposição e como é que eu vou evoluindo nessa relação? Você iniciando no Charvio agora, aliás, faço o convite aí a todos que estão nos ouvindo, faça o cadastro, já começa aí a utilizar, você já vai conseguir, de partida, localizar sua fazenda, fazer o cadastro dos talhões que você quer fazer esse monitoramento, e ali em tempo real você já vai receber informações de clima e algumas informações também sobre essa área, histórico de uma série de coisas que você pode ali já ajudar a tomar a decisão. Você pode criar um calendário de atividades, você tem uma série ali de recursos para utilizar de bate-pronto. E ali tem recursos que são gratuitos, como eu mencionei, e existem outros recursos que estão nas licenças pagas. E aí o produto vai avisar, olha, esse serviço já é numa versão de assinatura, por exemplo, ou na versão premium para o manejo de plantas daninhas. Mas é exatamente isso, o que nós estamos oferecendo é um serviço. Então a BASF, ela está buscando cada vez mais levar para o agricultor soluções para a agricultura. Então não é só o químico, não é só a semente, não é só o digital, mas sim a combinação de todas essas tecnologias para servir melhor o agricultor. E o digital, a gente entende que é um diferenciador muito importante para isso. Entrando no Charvio agora, então, você já vai conseguir, parece falando de propaganda, hein? Entrando já no Charvio, não é isso, mas entrando no portal, você já vai conseguir aí ter algumas informações sobre que são geradas por satélite, né, por vários tipos de fontes, informações agronômicas da sua fazenda para te ajudar já a tomar algumas decisões. Bom, então explica para a gente como é que entra no site, na plataforma. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Vocês vão agora falar, pô, Almir, mas qual que é o endereço? Exatamente. Deixa eu pegar certinho aqui. Então, pessoal, é só entrar no www.charvio.com. Automaticamente, ele vai direcionar vocês ali para o portal de Charvio. E ali vocês vão entender mais. Estou fazendo junto com você aqui. Ah, beleza. E aí, ali dentro do portal de Charvio, pessoal, desse site, vocês vão encontrar quais são os produtos que hoje nós estamos oferecendo, quais são os preços, vocês vão conhecer mais também sobre a plataforma. Tem vídeos de como utilizar o Charvio. Cada recurso desse que eu comentei, existe um vídeo ali explicando como tomar a melhor decisão, né? Então, ali quando você vai em produtos e seleciona Field Manager, que foi o que eu comentei, vocês vão ver lá a parte de monitor de talhões, semeaduras, fertilização e proteção de cultivos. Muitos desses serviços que eu comentei lá no início. Então, por exemplo, a parte de semeadura, quando vocês clicarem, vocês vão ver lá a semeadura em taxa variável, de acordo com zonas específicas do talhão, para otimizar custos e alcançar maior produtividade. E ali a gente explica como que funciona esse mapa, quais são os benefícios, como utilizar, entre outras coisas. Lembrando que também está disponível na Apple Store e também no Google Play. Vocês entram lá, já conseguem baixar também o aplicativo de Charvio para ter essas mesmas funcionalidades. Então tá tudo bem explicadinho lá de como utilizar essas funcionalidades incríveis que eu comentei com vocês. Tanto a parte de monitor de talhões, semeadura,
fertilização e também a parte voltada aí para o uso dos químicos de proteção de cultivos. Muito bom. Estou acompanhando aqui, é tudo muito fácil, enfim, o produtor fica bem informado e entende melhor como é que a plataforma funciona e, óbvio, escolhe ou participa daquela que mais lhe convier naquele momento. Almir, o nosso tempo infelizmente está se esgotando, mas eu queria te fazer uma última pergunta que tem a ver com o futuro, né? Como é que você vê o futuro do agronegócio brasileiro e principalmente como é que a agricultura digital vai fazer essa transformação do agronegócio brasileiro, na sua opinião, Almir? Excelente pergunta e gera uma série de reflexões. Eu vejo que o futuro ele é cada vez mais utilizando esse tipo de tecnologia, ou melhor dizendo, né, o futuro da agricultura ele está cada vez mais atrelado no uso correto da informação que é gerada. Então, quando você combina esses tipos de tecnologias, inteligência artificial, para ajudar a tomar decisões, toda a parte de dados, toda a parte de sensores, né, a integração com maquinários, entre outras coisas, você começa a gerar aí para o agricultor essa tomada de decisão por talhão, como eu falei, gerando maior otimização e sustentabilidade. Então, para mim, o futuro, com cada vez maior o aumento da infraestrutura, conectividade, que a gente sabe que é um desafio, né? Mas quanto mais conectividade, mais infraestrutura nós tivermos disponível, mais essas soluções vão performar aí dentro da fazenda. E, consequentemente, isso vai alavancar, né, novamente, a produtividade, vai alavancar também temas relacionados à sustentabilidade, que são super importantes. E o futuro, nós vemos que vai passar muito por automação. Então, cada vez mais, nós vamos ter aí recursos no campo fazendo aí trabalhos operacionais que vão ajudar a salvar tempo de equipe, a salvar tempo em termos de entrada, muitas vezes no campo, né? E assim por diante. Então, eu diria que nos próximos 5 anos, nós vamos ver a escalada dessas soluções com o aumento da infraestrutura e conectividade, e nos outros 5 anos, a gente vai ver uma maior automação, no qual as máquinas, os maquinários, os drones vão ter aí papel fundamental em já fazer algumas atividades, né, de forma bem assertiva e precisa no dia a dia de importantes cultivos, né? Então, eu diria que a palavra da vez é confiar nos dados, porque a tecnologia está aí para interpretar esses dados e ajudar a tomar a melhor decisão. E quanto mais infraestrutura e conectividade nós tivermos aí sendo evoluído ao longo do tempo, mais essas soluções vão ser aderidas e vão trazer retorno e benefício para o agricultor e para toda a cadeia agrícola. É isso que a gente procura com o Charge. Muito bom. Foi muito bem lembrado essa questão da conectividade, né? A falta de acesso à internet ainda é um limitador de amplo uso aí da tecnologia. Mas a gente está evoluindo, né, Almir? Estamos evoluindo. Acho que agora existem programas importantes para alavancar aí, né, o acesso ao 4G, e agora chegando o 5G também, isso vai entrar forte para evoluir. É uma evolução natural, não tem como sair disso. É um movimento que só cresce e vai tornar o agro cada vez mais digital. Imagina a potência que o agro brasileiro tem aí, o potencial que o agro brasileiro tem aí pela frente, principalmente com essa tecnologia sendo utilizada ou podendo ser utilizada de forma plena aí. A gente já é um país diferenciado em termos de produção, produtividade, enfim, resultados obtidos no campo. Imagina quando a tecnologia tiver a pleno vapor aí para ser utilizada. Ninguém segura o Brasil, não, Mir. Ninguém segura o Brasil. Tá na nossa mão aqui. E isso tudo é feito de uma forma muito colaborativa. Então, cada safra, cada feedback, cada comentário, cada aprendizado que os agricultores trazem, né, que a operação nos traz, isso mostra formas da gente atender dores reais. E é muito legal isso, porque usando
o agro sempre foi muito tecnológico, né? E agora usando todo esse potencial que o digital traz, ninguém segura. Vamos embora. É isso aí. Almir Araújo, meu caro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no Notícias Agrícolas, em especial no podcast NA.